Olha a história que bizarra. Imagina um navio de cruzeiro gigante no meio do oceano. Dentro desse navio, os corredores estão vazios. As piscinas estão vazias. O salão de baile está vazio. Silêncio absoluto. Todos os passageiros estão trancados nas cabines e não podem sair. Só que esses passageiros estão morrendo. É um filme de terror? Não, é vida real. Tá acontecendo agora, nesse momento. Esse pesadelo em alto mar pode ser o começo de um pesadelo muito maior pro mundo inteiro. É um navio contaminado com um novo tipo de vírus mortal. E você vai conhecer essa história agora. Esse aí já viu todos os vírus. Véi da... Tem sobre o navio abandonado? Calma, Caleb, Ou então calma. Eu entendi a referência. Existe algo em navio que mexe com o medo, acho que mais primitivo da gente. Só que agora esse terror é real. Esse terror se chama hantavírus. Hantavírus. Não é rentavírus, tá vendo? É hanta. No dia 1º de abril, um cruzeiro de luxo chamado MV Ondios saiu do porto de Ushuaia, na Argentina. O navio levava 174 passageiros. Nenhum deles sequer imaginaria o que aconteceria depois. Para eles seria uma viagem dos sonhos, né? Uma jornada por lugares distantes. Cara, como que se explica que uma primeira pessoa infectada espalha pro mundo inteiro, mano? Que loucura, cara. Lugares exóticos no Atlântico Sul. Tristan da Cunha, Santa Helena, Ilha de Ascensão e até Antártida. O que nenhum deles imaginava era que a morte também tinha embarcado no navio. Olha aí. 5 dias depois da partida, um dos passageiros começou a passar mal. Febre alta, tosse, falta de ar. Para a equipe médica, parecia um caso grave de gripe. O senhor lá estava sentindo um cansaço muito forte, que não era resolvido por nada. Febre, tosse e cansaço. São sintomas de muitas doenças, né? Se você for para um posto de saúde agora mesmo dizendo que você tá com esses sintomas, é bem capaz do médico dizer para você que é uma virose, Aí o cara vai mandar você para casa para descansar, tomar um antitérmico e vitamina C. Geralmente é assim. Putz, pior que eu já... Mano, das últimas 2 vezes que eu tava me sentindo mal, que eu tive que ir pro hospital, eu tive que voltar e tomar vitamina C. A bordo, a rotina continuava como sempre. Pessoas se divertindo nas piscinas, pessoas tirando fotos no convés. Nossa, é Fibrabox, mano. A Box falou que tá com a mesma coisa, velho. E morreu. Só 5 dias depois dos primeiros sintomas, aquele senhor faleceu. Não foram coletadas amostras, não foram tomadas providências para saber o que foi. A viúva da vítima desembarcou junto com o corpo na ilha de Santa Helena. A viagem dos sonhos terminou ali para eles. Infelizmente, a mulher estava começando a desenvolver os mesmos sintomas. Febre alta, tosse, falta de ar, cansaço. Essa mulher Mas eu não fico com falta de ar, mano. Eu não tô com falta de ar. embarcou num voo Ninguém tá com falta de para ar. Johannesburg, maior cidade da África do Sul. Ela desceu na Cara, não é todos os casos do mundo que estão ligados com esse barco. Por exemplo, no Brasil tem 7 casos e nenhum tá ligado ao barco. Palavras do Lopes. Tá bom. e faleceu no dia seguinte. A equipe do hospital coletou amostras e enviou para o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul. E essas amostras seriam confirmadas depois como sendo infecção por hantavírus. E o navio? Bom, o MV Ondios seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Eles não tinham como saber o que aconteceu com a viúva. Um passageiro em quase 200, né, tinha adoecido e tinha morrido. Isso era tudo que eles tinham de informação. Praticamente 2 semanas se passaram sem nenhum susto. Até que um outro passageiro procurou o médico do navio, se sentindo mal. Já era o dia 24 de abril. Ele estava com sintomas parecidos. Febre alta, tosse, falta de ar, cansaço, é o pacote. Esse passageiro desembarcou na ilha de Ascensão e foi evacuado para a África do Sul. Ele foi parar na UTI e está lá até agora. Esse passageiro foi o primeiro passageiro confirmado com infecção por hantavírus. Caralho. Mas ninguém sabia de nada no MV Ondios, no cruzeiro. Tudo estava normal. Até que uma outra passageira desenvolveu os mesmos sintomas. Febre alta, tosse, falta de ar, cansaço, né? Até decorei. Essa passageira alemã apresentou sintomas em 28 de abril e faleceu em 2 de maio. Foi nessa data que finalmente alguém cruzou os dados e alertou a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Havia algo de errado no MV Ondios. Esse navio estava carregando uma doença mortal, uma virose. Mas não uma virose qualquer. A gente está falando do hantavírus. O hantavírus não é uma doença inédita, ela já é muito conhecida da humanidade. Certo. Na versão mais letal dela, ela provoca a síndrome cardiopulmonar por hantavírus. O vírus destrói a capacidade pulmonar da mesma forma que o coronavírus. Só que o hantavírus é mais brutal. O que acontece Não é que o coronavírus possível tem uma não, taxa meu de irmão. mortalidade Não é possível não, cara. muito baixa. As estimativas são variadas, mas a OMS apontou que o coronavírus mata em torno de 4% das pessoas infectadas. É muita coisa, né? Muita gente. O hantavírus tem uma taxa de mortalidade que pode chegar a 40%. Porra, tudo isso? 10 vezes mais do que a Covid-19. Para quem trabalha com epidemias, essa alta taxa de mortalidade é até um alívio. Tradicionalmente, infecções com alta taxa de mortalidade se propagam de forma muito mais lenta, justamente porque os infectados tendem a morrer antes de espalhar o vírus. Ainda assim, para quem contrai o vírus, essa taxa é assustadora demais. Sinistro, né? hein, Além de mano? afetar os pulmões, o vírus também ataca o sistema cardíaco. Tradicionalmente, também, o hantavírus não se propaga entre humanos.
Em condições normais, Opa. o hantavírus se propaga de roedores para humanos. O hantavírus se esconde na saliva, nas fezes e na urina dos ratos silvestres. Esses ratos podem carregar o vírus no corpo por toda a vida, sem nunca ficarem doentes. Eles são só portadores. Então, assim, em áreas rurais, é possível que moradores entrem em contato com as fezes secas ou mordidas desses ratos e acabem sendo contaminados. Então vamos lá, isso tudo que eu tô falando significa que o cruzeiro, o MV Onde, tem uma população de ratos contaminados a bordo? Dificilmente. Ave Maria, meu irmão, se eu vejo um negócio desse aqui, Deus que me perdoe, mas daqui é pênalti. Bum! Não sobra um. O vírus é comum em espécies Caralho, mano, se alimenta de rataiada, grãos tocados irmão. pelos agricultores e não infecta ratos urbanos, Que né? isso, Se alimenta de restos, alimento deixados pelos humanos. A Organização Mundial de Saúde trabalha com a hipótese de ser a variante andina do hantavírus. Essa variante ela se adaptou para ser transmitida entre seres humanos. Essa variante está presente em regiões específicas da América do Sul, como por exemplo o Chile e a Argentina. A Argentina é justamente o ponto de partida do MV Ondes. Moacir Silva Júnior, infectologista do Einstein Hospital Israelita, deu um depoimento muito esclarecedor para a CNN. Moacir explicou o seguinte, abre aspas. A hantavírus está muito relacionada à ação agrícola das pessoas, mexendo em paióis, carpindo. Ela está muito relacionada à atividade rural, então não é comum o que aconteceu no cruzeiro, essa transmissão entre pessoas. É uma exceção essa transmissão entre pessoas, entre humanos. Então assim, uma vez que o período de incubação do hantavírus pode chegar Ninguém tem que sacrificar o hamster não, pessoal. Pelo amor de Deus, escuta a parada. a 60 dias, tudo é possível. Aí sem nenhum sintoma, é esses assim. turistas, eles Não é decidiram assim. continuar viajando através de um cruzeiro em alto mar. E aí a doença se espalhou dentro do navio. A transmissão entre humanos acontece por meio do contato próximo e prolongado, como acontece... Cara, mas uma dúvida. Como é que o rato tá no meio do mar, mano? Que horas que o primeiro embarcou, mano? Ele cria no depósito. Meu irmão, ele cria no depósito, não. Alguém teve que entrar lá com o rato, cara. Não faz sentido o rato ter se criado no meio do depósito do navio, cara. Eles entram antes do barco embarcar, né? Não. Não. Eu não acredito. Cara, colocar esse chat aqui pra explicar a parada aqui fica sinistro, viu? Cada comentário que eu tô lendo aqui que é bizarro. Ratatouille, irmão, ganhou dinheiro, ficou rico, comprou passagem. O Luca mandou, não sei pra vocês, mas pra mim isso tem dedo do John Vlogs. Os portugueses trouxeram os ratos. Os piolhos estavam no navio, naquela época de colonização. Colonização? Bota o vídeo do Pânico levando o mosquito da dengue pra Argentina. Não é possível. Não é possível, existe o vídeo mesmo. Pânico na TV bota dengue na Argentina em 2009. Impressionante mesmo. Foi a jornada do presidente Molusco e Dona Magrisa rumo à Argentina para deixar nas águas dos nossos hermanos ovinhos do mosquito da dengue. Vamos compartilhar com nossos irmãos toda essa felicidade carioca, essa felicidade brasileira que é a dengue. Caralho! Agora não teve nenhum caso de dengue. Vamos colocar uns ovinhos aqui. Olha o estado dessa água, isso aqui é dengue, vai se proliferar em 2 palitos. Brasil! Hacemos, Graciela, un presentito para usted. Muchas gracias a todos los hermanos brasileños. Essa planta você tem que botar muita água, sempre deixar a água aqui. Se você botar aqui em cima, não adianta. Tem que botar embaixo e deixar acumular água. Para arriba. A missão foi um sucesso fenomenal. Tanto que no domingo seguinte mostramos a repercussão do caso nos jornais argentinos. Destacando em sua primeira página, a dengue provoca calamidade na Argentina. E o La Nación, aqui está também, dengue faz sua primeira vítima na Vai Argentina. tomar no cu. Mano, que isso, cara? Normalizaram isso daqui. 2009 a Argentina não tinha um caso. O Pânico leva a dengue pra Argentina e dá pros outros e grava ainda. Caralho, mano, caralho. Meu irmão, Em piscinas, em salões de não festa. sei o que fazer, em corredores mano. apertados de um cruzeiro, percebe? Os caras não tinham medo de nada, irmão. Um navio desse tipo se torna um foco de infecções. Em janeiro desse ano Que aconteceu um isso, cara? Opa, eu sou estudante de medicina. Os ratos foram conduzidos através da flauta. O som atraiu os ratos para o navio. Simples. Tu tá zoando ou não? Eu tô com medo de ser resenha e eu tô achando que você tá falando sério. Estudante de medicina falou que o rato foi através da flauta. Agora o rato sente música? Cerca de 80 pessoas foram afetadas. O vírus não poupou ninguém, nem passageiros, nem tripulantes, nada. Olha O aí, vírus ele cara. provoca infecções gastrointestinais e não houve vítimas fatais. Foi só o famoso piriri, ok? Bom, em outubro do ano passado, houve outro caso de norovírus. Foi no outro cruzeiro. Cerca de 90 passageiros e tripulantes foram contaminados no navio. Mano, eu não ando em navio não, cara. Com todo respeito, chat, eu não ando. Esses vírus não é diferente, é tudo obra dessas elites podres do mundo, 13 famílias miseráveis.
Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, né, o famoso CDC, que a gente vê nos filmes e nas séries, precisou intervir e interromper o cruzeiro em Miami. Durante a pandemia da Covid-19, um navio chegou até a ficar famoso nas manchetes. Foi um navio de luxo Diamond Princess. Centenas de pessoas estavam com coronavírus a bordo e o navio precisou ficar de quarentena na costa do Japão. Tá maluco? Imagina você de quarentena no meio do navio sem poder sair, irmão. Foram registrados, galera, 700 casos no Diamond Princess. Ao longo dos primeiros meses da pandemia, foram mais de 40 cruzeiros infectados com coronavírus. Essas paradas me dão medo de ir pra Japão, mano. Mas, ok, por que isso acontece? Por causa de uma combinação de fatores. A gente tem ali, galera, uma grande seleção de passageiros de diferentes nacionalidades reunidos ali num só lugar, o que aumenta a chance de algum deles trazer um agente patológico. Essas pessoas acabam convivendo em ambientes compartilhados, até apertados em certo ponto, né? Por longos períodos de tempo, né? Fechados no mesmo espaço. A infectologista Elba Lemos, pesquisadora do laboratório de antavirose do Instituto Oswaldo Cruz, ela faz o alerta, abre aspas. O que caracteriza um navio? Um ambiente fechado, estanque, com sistema de ar, tudo confinado. É só você imaginar dentro da sua casa um ambiente restrito. O que vai acontecer? Uma propagação. Mas galera, será que a população do cruzeiro, do MV Onde, não poderia ter tomado alguma providência? Será que a empresa responsabilizada pelo cruzeiro também pode ser responsabilizada pelo surto de antavírus? Resposta para essas duas perguntas provavelmente é não. Segundo dados do próprio CDC, o diagnóstico do antavírus é extremamente difícil, né? E a doença pode realmente ser confundida com uma gripe. Não tem o que fazer. São necessários procedimentos de análise laboratoriais que estão muito acima do que existe em qualquer navio e até alguns hospitais. Para todos ali parecia uma gripe, né? Parecia uma fatalidade. E agora? O mundo deve se preparar para uma pandemia de antavírus? De acordo com a OMS, o risco permanece baixo. Existe um especialista da OMS a bordo do navio avaliando a situação dia a dia. A expectativa é de que mais e mais casos surjam no MV Onde, já que o período de incubação é de até 60 dias. Sente o comunicado emitido pela doutora Maria Van Kerkhove. Ela é diretora do Departamento de Prevenção e Preparo para Epidemias e Pandemias da Organização Mundial da Saúde. Ela mandou o seguinte, abre aspas, isso não é o começo de uma nova pandemia do Covid-19, é um surto que aconteceu em um navio. Há uma área confinada, com 5 casos confirmados. Vírus não se espalha da mesma forma. Não, o problema aqui, galera, é que o antavírus já saiu do navio, né? Novo não, cara. Cara, tive um déjà vu aqui agora, irmão. Eu não sei se vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês receberam a notícia do coronavírus. Mas eu lembro que a parada já tava começando a ficar um pouco mais sincera na gringa. E todo mundo aqui falava assim, não, essa porra não vai chegar aqui não, cara. Essas paradas é lá pro lado de lá. Não, isso aí não é assim que vai... Mano... Caralho, foi a mesma coisa, do nada o pau quebrou. Aí eu lembro que teve primeiro lockdown em algum aeroporto. Aí depois deu lockdown em sei lá onde. Mano, começou a gravar. Eu só lembro que de repente, todo mundo no Brasil, ninguém sai de casa. O coronavírus espalhou pra tudo que é canto. E não tem nada de sei lá o que, não tem... Nossa, irmão. Não subestima essa parada. Prestou atenção aqui no começo desse vídeo, você viu que pelo menos 2 passageiros contaminados desembarcaram e foram para a África do Sul. O governo de Singapura relatou que está com 2 pessoas em isolamento nesse momento. São pessoas que estavam no mesmo voo da viúva lá da primeira vítima do navio, né? Na Holanda, uma comissária de bordo da companhia aérea holandesa KLM foi internada às pressas com sintomas muito parecidos com a antavirose. E essa comissária de bordo estava no mesmo voo em que a viúva viajou para a África do Sul. Olha isso, olha o que está acontecendo. As autoridades holandesas estão entrando em contato com todo mundo que estava naquele avião. Você percebe então que já está se espalhando? Bastou uma pessoa contaminada num avião. Antes da situação no MV Onde ser identificada, vários passageiros desembarcaram na ilha de Santa Helena. Tinha gente do Canadá, da Dinamarca, da Alemanha, da Holanda, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos. A OMS já entrou em contato com as autoridades de todos os países que tinham passageiros a bordo. É para monitorar a situação, sabe? É para ficar de olho nos sintomas. E além disso, quem falou de um único foco? E se o surto não começou no navio, não é? Nesse exato momento, pacientes da França, Holanda e em Singapura, que nunca chegaram perto do navio, também estão com suspeita de infecção por antavírus. Nesse momento. Cara, vocês acabaram de falar que a parada não espalha rápido. Olha o tanto que já tá espalhando rápido. Segundo o jornal The New York Times, 3 estados norte-americanos também estão monitorando pacientes com suspeita de... A viúva tá com um rato escondido na bolsa. Cala a boca, cara. Cala a boca. Antavírus. Geórgia, Arizona e Califórnia. Galera, tranquei aqui. O mais grave de tudo isso é que a doença não tem tratamento. Não existe cura, não existe vacina. O que a medicina pode oferecer nesse momento para uma pessoa infectada é suporte, incluindo repouso e hidratação. Nos casos mais graves, o hospital vai oferecer suporte respiratório, como por exemplo, o uso de ventiladores pulmonares. E a gente lembra como é que foi isso com a Covid, né, cara? A gente lembra. Enfim, até agora, a OMS confirmou 8 casos de antavírus conectados ao navio. O destino do MV Onde é incerto. Todos os passageiros... Não, tira todo mundo desse navio e pode afundar o navio, cara. Infelizmente, esse navio vai ter que virar estatística, estão trancados, gente. Os corredores estão vazios. Parece um navio fantasma, de verdade.
Segundo relatos, o clima é de tranquilidade, mas é proibido filmar, é proibido fotografar, então não dá pra ter certeza de nada. Uns infectados. Cara, quarentena, irmão. Nos caras, infelizmente, eles têm que ser trancados em algum canto, mano. Pelo amor de Deus, os caras vão deixar os caras ir pra casa, gente. Vai ter contato com cachorro, vai ter contato com gente. Aí a gente passa pra sei lá o quê. Aí do nada descobre uma variante que passa... Gente, não dá, cara. Nesse momento, não o navio tá ancorado na costa de Cabo Verde. Afunda! O governo Afunda o navio, cara! Não tem infraestrutura pra receber ninguém. Acho que eles estão fazendo o papel dele. Vai receber essa galera agora é complicado, né? E o Ministério da Saúde da Espanha se prontificou a receber um navio nas Ilhas Canárias nesse final de semana. Puta Seria por uma questão pariu, de direito meu irmão. internacional e ajuda humanitária. Mesmo assim, Fernando Clavijo, né, o governador regional das Canárias, já declarou que não vai receber o navio. Clavijo mandou real, abre aspas. Se os passageiros estão seguros e saudáveis, não faz sentido que precisem ir às Ilhas Canárias para... O quê? Ô, meu irmão, caralho, mano, não é possível, cara. Se os caras tá bem seguro, não, irmão. Tem que ir pras Ilhas Canárias, cara. Tem que ir pras ilhas. Não pode deixar os caras voltar pra casa, não, cara. Tá estranho isso. Vai fingir que tá tudo bem, daqui a pouco tá em tudo que é canto, meu irmão. Serem repatriados. Isso poderia Não ser pode, feito a partir cara. do aeroporto internacional Não de Cabo pode, Verde. cara. Ou seja, virou um jogo de empurra, né? Tá todo mundo com medo, cara. Acho que é normal, é uma coisa que é esperado. O fato é que o coronavírus assusta pra caramba. Cê é A taxa de louco? mortalidade é Cê é altíssima, louco? né? A doença é cruel. E o cenário do Eu já vou cruzeiro do fechar. MV Ondes parece sair direto de um filme de terror, não parece? Parece um filme de terror, filme de zumbi. Só que diferente dos filmes, cara, que existe ciência, existe vigilância, existe preparo. O mais provável é que esse surto fique restrito e seja controlado antes de se transformar em algo maior. Sinistro. Quem que lembra do Nipah, né, que eu trouxe aqui no canal, né? Vou deixar aqui pra vocês. Foi um surto que tava dando também, todo mundo com medo. Pois é, deu em nada, né? Ainda assim, essa história de... O rato se propaga subindo pelas cordas e as amarradas quando o navio estava atracado, escondido em cargas como os grãos, tecidos, madeira e alimento, fugindo de um navio para o outro nos portos. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, se o rato consegue fazer isso, ele tem que pagar IPTU, meu amigo. É verdade. A próxima grande ameaça pode surgir de onde ninguém espera. Não precisa vir de um laboratório secreto. Rato subindo em Não precisa corda, vir de uma pulando de um apocalipse navio zumbi. pro outro. Que Às vezes porra bate é um essa, navio cara? cruzando o oceano, né? Cheio de pessoas dentro que estavam vivendo as férias dos sonhos. E vocês teriam coragem de entrar no cruzeiro depois dessa história? Oxe, que é galo. Você é louco.